Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida e na obra de um homem que, olha, não só escreveu sobre o Brasil, mas que ajudou a definir como o mundo inteiro enxerga o nosso país. E para a gente ter uma dimensão do nosso papo de hoje, vamos começar com uma pergunta bem direta. Qual autor brasileiro conseguiu levar as suas palavras mais longe para mais cantos do planeta? A resposta começa a aparecer aqui. As obras dele foram publicadas em mais de 40 idiomas. 40! É um feito impressionante, que já dá uma pista do alcance global do cara. E a história fica ainda maior com este número aqui. Mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. Com números assim, não tem como negar. A gente está falando de um verdadeiro fenômeno literário. Estamos falando, é claro, de Jorge Amado. Nascido em 1912, ele foi muito mais que um escritor. Ele foi, de certa forma, um embaixador cultural que pintou um retrato vibrante, cheio de vida do Brasil para o resto do mundo. Mas para entender esse ícone mundial, a gente precisa voltar um pouquinho, voltar para entender o homem e, principalmente, as suas origens. Vamos lá para a Bahia, onde tudo começou. Porque para Jorge Amado, a Bahia nunca foi só um cenário, sabe? Era a alma da obra dele. A cultura, as paisagens e, acima de tudo, o povo baiano, tudo isso foi a matéria-prima das suas maiores e mais famosas histórias. E a vida dele foi uma mistura intensa de literatura e política. Ele nasceu lá em Itabuana, foi eleito deputado, chegou a ser perseguido e viveu no exílio, para depois ser reconhecido com uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A biografia dele se mistura e muito com a própria história do Brasil no século XX. Agora, um ponto fundamental para entender a obra de Jorge Amado é que ela pode ser dividida em duas fases bem claras, bem distintas uma da outra. De um lado, a gente tem a chamada fase social. É o Jorge Amado mais militante, mais focado em denunciar as injustiças, a realidade dura do país. Do outro, ali a partir de 1958, surge a fase lírica. O tom muda completamente. Entram em cena o humor, a sensualidade, aqueles personagens populares inesquecíveis e, claro, as mulheres fortes, que são uma marca registrada dele. Um exemplo perfeito da primeira fase é Capitães da Areia. Esse livro é um verdadeiro soco no estômago. É um retrato super forte da vida dos meninos de rua de Salvador, uma denúncia social que, infelizmente, continua muito atual. Já da segunda fase, a mudança é total. Em Gabriela, Cravo e Canela, por exemplo, a denúncia direta dá lugar a uma crônica de costumes deliciosa. A crítica social ainda está lá, mas agora ela vem de um jeito mais sutil, no meio da celebração da vida, da sensualidade, da cultura popular que conquistou o Brasil e o mundo. E o mais legal é que a influência de Jorge Amado não ficou só nos livros, não. As histórias dele ganharam vida, pularam das páginas e invadiram a cultura popular, principalmente através do cinema e da televisão. Pensa só, Dona Flor e seus dois maridos virou um dos maiores sucessos de bilheteria do nosso cinema. E as novelas? Gabriela, Tieta do Agreste, elas simplesmente pararam o país. Fizeram com que os personagens dele se tornassem parte da família de milhões de brasileiros. Bom, e chegando aqui no final, fica a pergunta: qual é o legado que o Jorge Amado deixou? Que Brasil é esse que a gente enxerga na obra imensa dele? O legado dele é enorme e atinge várias áreas. Na cultura, ele projetou a Bahia como um símbolo universal do Brasil. No campo social, ele deu voz e protagonismo a quem não tinha. Na literatura, ele ajudou a moldar o romance moderno brasileiro. E até na política, sua luta por liberdades, como a religiosa, deixou uma marca super importante. No fim das contas, eu acho que a grande realização de Jorge Amado foi essa. Ele construiu, livro por livro, um retrato imenso e apaixonante do Brasil, com todas as suas cores, suas contradições e, principalmente, com a sua vitalidade. E fica essa reflexão pra gente, né? Que tipo de história é capaz de definir a alma de uma nação inteira? A obra de Jorge Amado, sem dúvida nenhuma, oferece uma das respostas mais poderosas e mais bonitas para o Brasil.